a Deus. Diga para o seu vizinho que bom que você está aqui. Amém. Graças a Deus. Ontem nós tivemos o evento em São José dos Campos. Nós tivemos uma equipe de 90 pessoas. Você ouviu isso? 90 pessoas fora da igreja. Não estão desviados, ok? É a igreja saindo das quatro paredes. Hoje nós temos uma equipe de 3 equipes fora da igreja. Então tem muita gente fora. O que eles estão fazendo? Levando a palavra, evangelizando. Isso é maravilhoso, não é? Amém? Os que podem vir estão aqui. Os que não podem porque estão trabalhando fora, que Deus os abençoe. Mas nós temos que alcançar pessoas. Isso é muito importante, amém? E vamos aumentar isso, vai ser muito bom aumentar esse fluxo de pessoas, ganhando pessoas lá fora, amém? Diga, Deus é bom em todo o tempo. Muito bem, eu quero nessa noite, com a direção de Deus, trazer um ensinamento, que eu acho que vai ser importante para a minha vida e para a sua vida também, amém? Então eu queria pedir a você que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 5. Eu peço que você abra sua Bíblia, porque você precisa ouvir aquilo que a palavra vai dizer para você, amém? Porque aquilo que eu tenho para dizer com minhas palavras não é tão importante como aquilo que a palavra tem para dizer para você. Então quando você abre a Bíblia, bem-aventurado o que lê a palavra, amém? É o que a Bíblia diz para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então você abriu lá. Mas antes de você falar qualquer coisa, você lembra que eu estou ensinando que para você ter uma fé que atua, uma fé em operação, a sua fé tem que ter 5 ingredientes. Quem lembra quais são os 5 ingredientes da fé para que a sua fé funcione? Primeiro, pode dizer bem forte. Primeiro, 2, não, diga forte. Diga primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, agir. Então sua fé só vai ser uma fé que vai funcionar se esses 5 ingredientes estiverem envolvidos nela. Porque você pode ouvir, mas não receber. Você pode ouvir, receber, mas não crer. Você pode ouvir, receber, crer, mas não falar. Você pode ouvir, receber, crer, falar, mas não agir em cima daquilo que você está ouvindo. Então, isso não vai surtir nenhum efeito na sua vida. É por isso que muitas vezes nós pensamos que não temos fé, e na verdade nós temos fé. Agora, pode ser que a nossa fé esteja inoperante, ok? Isso que eu falei para você agora, você não aprendeu no Rema. Por quê? Porque à medida que nós vamos crescendo, como eu disse a vocês, a palavra de Deus não muda, mas ela se move. Nós também vamos aprendendo à medida que vamos lendo. O que foi que nós aprendemos no Rema? Fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar. Isso nós ouvimos no Rema. Mas isso que eu falei para vocês agora, esses 5 ingredientes, você não aprendeu isso no Rema. E eu estou te dando hoje à noite. Como é uma noite de ensino, pode ser que eu termine pregando, mas eu vou começar ensinando. Amém? Diga, Deus é bom em todo o tempo. Quantos aqui acreditam que Deus é um Deus de amor? Agora eu pergunto, o amor corrige? Sim. Não. Por que o amor tem que corrigir se o amor é amor? A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Agora, a correção de Deus, ela não deixa sequelas. Ela não deixa cicatrizes. Amém? Porque ela é uma correção que ela vem para o benefício do crescimento espiritual, para nós adentrarmos em coisas que Deus tem para a nossa vida. Durante muito tempo eu escuto as pessoas falando que para nós mudarmos a nossa vida é preciso voltar ao passado, porque o que nós estamos vivendo hoje está tudo baldeado. Os irmãos sabem o que é baldeado? Isso é uma linguagem do Nordeste, é aquela água que caiu areia ou qualquer coisa, baldeou, ficou suja a água. Então, baldear a água é deixar a água suja. E muitas vezes nós estamos vivendo um momento de água suja. E as pessoas dizem assim, volta ao passado para começar tudo de novo. Eu rejeito esse ensinamento a partir de hoje para a sua vida. Você não pode voltar ao passado.
Quer aprender por quê? Porque nós não fomos construídos no passado. Sabe qual era o nosso passado? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, vivíamos mortos. Você vai voltar para a morte? Não. Então, se nós quisermos adentrar o nosso destino profético, que temos falado sobre isso aqui durante anos e anos, falando sobre uma linha profética da parte de Deus para a nossa vida, se nós quisermos adentrar isso para nós e verdadeiramente vermos o lugar que Deus tem para nós, esse lugar já existe, nós precisamos voltar para a origem. Diga, para o passado jamais. Tem que voltar para a origem. Por quê? Porque na origem foi que você foi feito perfeito. O seu passado é um passado de pecado, é um passado de conjecturações, de inquietações, de traumas, de ressentimentos. Esse é o seu passado, é o meu passado também. Então não adianta voltar para o passado, porque no passado a nossa vida não vai surtir nenhum efeito. Então, um homem jamais poderá encontrar-se com si mesmo se ele não encontrar-se com a sua origem. Então, nunca mais queira voltar ao seu passado. É por isso que nós estamos ainda doentes como igreja. É por isso que nós não temos força, é por isso que nós vivemos em confusão. É por isso que nós vivemos um tempo de inquietação. A própria Bíblia diz, através de Paulo a Timóteo, que nós vamos viver tempos muito difíceis. Eu sei que nós vamos viver tempos muito difíceis, mas eu vou apontar para você uma coisa para 2020. 2020 será um ano de acertos de contas com a igreja, porque a igreja vai ter que começar a entrar num processo de santificação. Quantas coisas eu disse a você aqui, muitas vezes um ano antes, e você viu acontecer. Então eu estou dizendo que você vai ver acontecer o que eu estou dizendo agora. Isso não é só para você, não é para mim também. Eu quero que você se alegre, porque a maior alegria do crente é ver o pastor sendo julgado. Isso é para mim e isso é para você também, é para nós. Nós temos que entrar num processo de santificação. Você não está enganando Deus, você está enganando você mesmo. Amém ou ai de mim? Amém. Se não for amém nem ai de mim, a gente pode dizer assim, ai, amém. Diga, ai, amém. Pronto, fica mais fácil, não é? E você que está do lado da pessoa que está dizendo amém, ria, que é para ela não pensar que é com você que está acontecendo isso. Fica mais fácil, não? Amém ou ai de mim? Aleluia. Então, eu lhe afirmo que a sua origem é uma origem perfeita. Posso lhe mostrar isso na Bíblia? Sim ou não? Então abre tua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Continuando, assim como nos escolheu nele. Diga, eu fui escolhido nele. Então, eu fui escolhido nele no passado. Vocês estão lendo a Bíblia, irmãos? Estão lendo? Muito bem. Eu fui escolhido nele no passado. Você foi escolhido nele quando? Diga antes. Diga antes. Não, eu acho que vocês não estão aqui não. Vocês foram para casa já. Eu estou sozinho aqui. Irmão, prega comigo nessa noite, eu estou te convidando. Prega comigo. Diga, eu fui escolhido nele antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que Deus pensou em você antes de construir tudo. Por favor, diga comigo assim, eu já estava na mente de Deus. Deixa eu dizer melhor, diga assim, na mente de Deus, eu já existia. Vou melhorar isso, diga, na mente de Deus,
Eu já fui criado. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia lhe escolhido. Pastor, não foi os judeus que Deus escolheu? Também. Se bem que eu posso melhorar isso. A Bíblia diz que Deus deu a Abraão, antes dos judeus existirem, o evangelho dos gentios. Então, se eu disser que Deus me escolheu antes, eu estou certo. Mas eu não quero dizer, tá bom? Para você não pensar que eu estou com heresia. Amém? Então diga, eu fui escolhido nele. Antes da fundação do mundo. Não, vamos melhorar isso. Diga comigo assim: antes de passar no útero da minha mãe, eu passei pelo útero de Deus. Sabe onde estão seus traumas? Seus sentimentos, suas emoções quebradas. Sabe onde está? No teu passado. Na tua origem, não. Ou você acha que Deus te escolheu antes da fundação do mundo estressado? Não, vamos ser sérios. Você acha que Deus, quando pensou em você, já pensou num ser estressado, nervoso, doente? Deus preparou um bocado de doença e botou lá antes da fundação do mundo. Quando eles descerem, já desce tudo amargurado. Foi assim? Não. Então essa doença que eu e você temos nos sentimentos, nas emoções, esse nhenhenhê, esse moído, esse bubu na boca, sabe de onde ele veio? Do passado. E sabe por que você não fica curado? Porque você está voltando sempre para o passado. Porque fizeram, porque machucaram. Meu Deus. Diga, eu fui pensado. Não, vocês não estão aqui. É possível uma coisa dessa? Eu vou dizer sozinho. Eu fui pensado antes da fundação do mundo. Então, se eu voltar para a minha origem, acaba o nhenhenhê. Aleluia! Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Agora, como foi que ele nos escolheu antes da fundação do mundo? Para sermos santos, diga santo. Posso fazer uma pergunta? Sim ou não? Sim. Você tem sido santo? Ou tem sido cheio de nhenhenhê? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para ser santo. Santo. Não foi para ser profano, foi para ser santo. Não foi para viver cocheando entre dois pensamentos, foi para ser santo. Então, a origem de toda doença não está em Deus, está no passado. Na origem, se você voltar para lá, para a origem, você vai sair de lá curado. Agora, como é que você vai voltar para a origem? Nicodemos não entendeu. Eu vou te explicar. Você está pronto? Então diz que ele nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, em amor, e nos predestinou. Predestinação é verdade. Como? Vou te explicar. E nos predestinou para sermos, para ele, filhos. Diga filhos. Filho. Agora diga para o seu vizinho filho. Filho. Agora que tipo de filho? Diga não tecno. Existe 20 palavras para o nome filho na Bíblia. 2 eu tenho te ensinado há 2 meses. Quais são elas? Tecno e ruios.
Deus te escolheu para ser huios, ou seja, um filho maduro. O filho maduro é aquele que vem da origem. O téknos é a criança que vem do passado. Está doendo. Se nós vivêssemos dando mais ações de graças a Deus do que reclamando, a multiplicação já tinha acontecido em nossos celeiros faz tempo. Mas nós sabemos muito bem o que é reclamação. Agora, eu vou dar uma notícia a você que talvez você fique triste. Mas continue me amando. Deus é amor? Sim ou não? Sim. O amor de Deus não muda ninguém. Que isso, pastor? Calma, não vá-se embora. Tenha calma. O amor de Deus não muda ninguém. O que muda são as respostas que você dá a esse amor. Não adianta Deus lhe amar e você não dar respostas a Ele. Não, Deus me ama e você não é santo. Deus me ama e eu estou cogitando a vizinha. Deus me ama e eu estou traindo a esposa. Deus me ama e eu não sou dizimista. Deus me ama, eu não gosto desse grupo de música. Deus me ama, esse pastorzinho está bom de ir embora logo para os Estados Unidos. Deus me ama. O que muda são as respostas que nós damos a esse amor. O que nós temos que fazer é dar respostas. O amor de Deus, diz a Bíblia, foi derramado em nosso coração. Ele está dentro. Agora, estamos dando resposta a esse amor. O que é que o amor tem nos pedido? Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis e huios, filhos maduros. Temos feito isso? Se estivermos fazendo isso, estamos dando respostas a Deus. Falei agora há pouco na oferta. Quando eu vou dar minha oferta, a minha vida vai junto ou é apenas o dinheiro? Coloque uma coisa no seu coração, filho de Deus. Ele é dono do ouro e da prata. O que Ele quer de você tem que ir com a sua vida. Se não for, é perda de tempo. Se o que você faz para Deus, por qualquer coisa você deixou de fazer porque não concorda com isso ou com aquilo, tua vida não está aí. Sabe por quê? Porque ou morre ou não vive. Está ficando quieto. Se não morre, vai sempre reclamar. Quer ver um crente que está vivo? Escuta ele falar. Agora quer ver um crente que morreu? Ele sabe o que falar. Aleluia. Eu estou achando que vocês vão sair daqui hoje me amando mais ainda. Não, porque eu estou dando uma mensagem hoje que é um ensinamento que vai abençoar a tua vida grandemente. Eu estou te dizendo que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho encontrado no gabinete nos últimos dias pessoas com esse tipo de problema. Bom, pastor, é porque eu fui rejeitado, meu pai disse que minha mãe me rejeitou no ventre, e eu fui rejeitado no ventre, eu fui rejeitado ali, eu fui rejeitado, e fui registrado, mas fui rejeitado. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, no ventre de Deus, ninguém foi rejeitado. Então para com essa bobagem de rejeição. Por isso que você tem que voltar para a sua origem. Porque na origem você vai ver que não tem nada disso. Na origem é diferente. Aleluia! E uma mensagem dessa é para você estar correndo aqui. Meu Deus do céu, Senhor, o que é que está acontecendo? Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então o que transforma são as respostas que nós damos ao amor de Deus. Que respostas você está dando ao amor de Deus?
É isso que vai trazer transformação para a sua vida. É muito bonito nós abraçarmos a graça que perdoa. E a graça perdoa. É muito bonito abraçar a graça que perdoa. Mas, se nós não abraçamos a graça que transforma, as coisas não irão funcionar. A graça é boa porque me perdoa. Eu errei. Você sabia que a Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai? Isso é verdade. Mas esse advogado não é para você pedir permissão para pecar. É se você pecar, você contrata esse advogado imediatamente. Não contrata o advogado para saber que tipo de pecado você pode fazer. Porque isso é graça só para perdão. Isso não é graça para transformação. Aleluia. Ei, irmão, estou com raiva não, viu? Fica tranquilo. Eu estou empolgado. É isso que eu estou, empolgado. Amém? E eu quero que você se empolgue também. Essa graça que transforma, ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela vai tocar num ponto que nós temos desprezado. Eu vou ler um texto que Paulo disse para nós, e é um texto muito importante. Mas há 2 meses atrás eu estou falando sobre isso constantemente. Se a espiritualidade que nós dizemos que temos, os aleluias e os glória a Deus que nós damos, irmão, não diga isso, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, aleluia, como nós sabemos dizer essas coisas, não é? Mas se a tua espiritualidade não se manifesta na tua carne, na tua humanidade, essa espiritualidade é simplesmente cega. Porque você continua a mesma pessoa, com os mesmos problemas, com os mesmos dilemas, com os mesmos sofrimentos, só dando voltas, 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 e nada acontece. Então, essa espiritualidade, deixa eu dizer uma coisa, espiritualismo é diferente de espiritualidade. O espiritualismo prega que você tem que cuidar do seu espírito, para ele evoluir, porque amanhã ele vai vir em outra matéria, aí ele volta novamente, ele vai evoluir, e ele vai vir em outra matéria. Isso é o espiritualismo. O espiritual não, é diferente. Ele diz, cuida do teu espírito e transporta do teu espírito para a tua carne, para a tua humanidade, aquilo que teu espírito recebeu quando foi criado. Antes da fundação do mundo, eu fui escolhido nele para ser santo. Então, essa santidade que meu espírito tem, ela tem que vir para a minha carne. Isso quer dizer o seguinte, que o meu sexo tem que estar trancado até que eu tenha a aliança. Se eu abrir o sexo antes da aliança, eu não estou na minha origem, porque a minha origem diz isso. Aleluia. Que mensagem boa. Então, sua humanidade precisa ter a manifestação da sua espiritualidade. Agora, quando você está mas eu sou espiritual, não é? Para mim você é carnal. É isso que a Bíblia está dizendo. Ou eu manifesto na minha carne aquilo que meu espírito é, ou santificação não vai existir. Não vai existir. Muito bem, vamos lá. Atos capítulo 9. Aleluia. Atos 9 diz assim, Saulo, versículo 1, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulher, os levasse
presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Você conhece essa história? Paulo, eu disse aqui a semana passada que era o inimigo mais apaixonado por Deus que já existiu. O inimigo mais apaixonado, porque em termos de religião ninguém era mais religioso do que Saulo, e ele matava em nome da religião. Mas um dia Jesus o levou de volta à sua origem e disse assim: Saulo, na tua origem você não tinha ódio, na tua origem você não respirava morte, na tua origem você não tinha angústias, na tua origem tu não eras religioso. Então eu vou te levar à tua origem, eu vou te levar para tu viver o Gênesis. Há muitos de nós que estão precisando viver o Gênesis. O que será isso, pastor? Próximo capítulo, daqui a pouco, a 10 minutos você vai saber. Então Paulo foi levado ao Gênesis, e no momento que ele foi levado ao Gênesis, e ele viu a luz que tira as trevas, quando ele viu a luz que tira as trevas, ele ficou cego. Parece um paradoxo. Mas era necessário ficar sem visão por uns dias, para começar a ver as coisas da maneira que elas são. E aí agora esse homem que era um carrasco, uma besta fera, um crocodilo, um crocopótamo, que estava querendo exterminar Jesus Cristo, que era a igreja. Ele é tomado de surpresa no caminho, e ele vê uma luz, e essa luz começa a identificar quem ele era, de fato, de verdade, na sua origem. O que Deus fez foi trazer Saulo da sua origem para o seu tempo atual. E quando ele tem esse encontro, a Bíblia diz que ele já vai para um lugar, levado por alguém. Olha que coisa linda. Quando você é religioso, você anda com seus próprios pés. Quando você se torna espiritual por causa da sua origem, você é guiado por alguém. Você já não anda mais sozinho. Amém? E aí ele vai para um lugar, e a Bíblia diz que Jesus conversou. Irmãos, eu disse isso aqui há uns 1 ano e 2 meses atrás, que haveriam dias que nós iríamos ter encontros divinos. Quem lembra disso? Por favor, me ajude. Encontros divinos. É se encontrar com Jesus mesmo. De fato, Jesus está aqui. Quando a menina disse aqui, ela está aqui. Você está pensando que ela estava brincando? Não. O livro de Hebreus diz que quando nós estamos adorando e louvando, o nosso irmão desce para estar conosco louvando a Deus. Então Jesus está. O problema é que a nossa visão está no passado e não na origem. Na origem era fácil ver, no passado não vê, porque no passado só vê as sequelas do pecado. Mas está chegando um momento e nós vamos entrar num clima de santidade tão grande que você vai ver. Você vai ver. E lá estava Saulo num certo lugar, e Jesus vai conversar com Ananias, que era um discípulo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu acho bonito isso. Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua chamada direita, olha, até o endereço, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem. Veja bem, Jesus está falando com Ananias e já está dizendo que Paulo já viu. Olha quando o homem volta para a sua origem, como a vida muda. De repente ele só via ameaças de morte, ódio, rancor. Num piscar de olhos que ele vai para a origem, que ele volta, ele já está tendo a visão de que alguém está entrando e que vai impor as mãos sobre ele para ele voltar a ver. Enquanto ele está tendo essa visão, Jesus está falando aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua direita,
na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias. Meu Deus! Ele está orando e os olhos não estão vendo no natural, porque ele está passando pelo processo do Gênesis. Que coisa linda é o processo do Gênesis, eu vou já dizer para você. Eu estou fazendo um suspense para você ficar empolgado e querer saber, então você fica atento, né? Se eu dou um motivo, você fica atento, isso é bom. Paulo está passando pela síndrome da Gênesis, e ele está lá, a visão natural não vê nada, mas a espiritual vê. Ele está lá, como se estivesse vendo assim, e ele vê Ananias entrando, um homem chamado Ananias está vindo aí falar comigo. Eu estou vendo essa visão. Ele está vendo um homem chamado Ananias, e esse homem está impondo as mãos sobre ele. Meu Deus, Ananias não tinha chegado lá, e Paulo já viu esse homem impondo as mãos sobre ele, para que ele recupere a visão. O bom com Deus é que mesmo que você passe por um processo desse, mas sempre há esperança. Diga, ainda há esperança. Então você percebe por esse texto que eu li, que a mente de Paulo era uma mente religiosa. Ele se dizia um homem espiritual, mas na verdade ele era cheio de nhen. Ele não tinha espiritualidade nenhuma, porque no coração dele tinha ódio, no coração dele tinha mágoa, só era o que tinha. Não, eu não vou trabalhar com esse líder, porque eu não gosto desse líder, eu não gosto do jeito que esse líder trabalha. Irmãos, isso é alguém que nasceu de novo? Paulo disse, não olhe a ninguém segundo a carne, mas segundo a Cristo. Você não consegue ver no seu irmão Cristo? Você só consegue ver os defeitos dele? Você lembra que eu ensinei aqui que o grande problema, faz 2 meses que eu ensinei isso, que o grande problema da honra é o quê? A convivência. Você se acostuma tanto a conviver com uma pessoa, e ela te ajuda, mas quando você vê o defeito, você vaza. Aquela pessoa para você não vale mais nada. A convivência. Porque nós não sabemos separar o profético na vida de alguém e a humanidade na vida de alguém. É claro que a humanidade daquela pessoa devia estar tratada, devia estar na Gênesis, mas não está. Aí eu pergunto, a sua está? A minha está? Devemos estar ou não? É por isso que Deus dá um ponto de desonra. Ponto de desonra existe na Bíblia, irmão. É bíblico. Suporte. Se você não suporta, você desonra. Não entenderam. Se você não suporta, você desonra. Mas se você suporta, você honra. Aleluia. Diga, Deus é bom. Então diga para o seu vizinho, e meu irmão, nesta noite, a Gênesis de Deus precisa acontecer no meu e no seu coração. Tem alguns textos que a gente lê na Bíblia e a gente não interpreta eles como deveria. Aqui tem um texto que diz assim, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Essa glória é a glória da origem. Você sabia que na origem o homem foi feito em glória? Era tanta glória, era glória que subia, glória que descia, glória do lado, glória do outro, glória de cima, glória de baixo, glória na frente e glória atrás. Ele não se via nu, nem despido, porque a glória tomava conta dele. Eu estou sendo bíblico. A Bíblia diz, de glória e honra o coroaste. É assim que nós deveríamos viver. E Paulo passou pela Gênesis. Vou começar a dizer para você. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 6 diz assim, porque Deus, aquele que disse, das trevas resplandecerá a luz. Olha, lá no Gênesis está,
E Deus disse, haja luz. Paulo foi até o terceiro céu. Ele conversou muito mais detalhadamente com Deus do que os escritores. Então ele pôde discernir e discorrer com mais precisão o que Deus disse. E ele está dizendo aqui, Paulo está na Gênesis, dizendo o seguinte, porque Deus, aquele que disse, diga, foi Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Aí eu vou parafrasear, e eu, Paulo, era trevas. E ele resplandeceu a luz em meu coração. E a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo tomou-me por inteiro no caminho de Damasco. Isso era a Gênesis que ele estava vivendo. Porque o tipo de vida que Paulo estava vivendo no caminho de Damasco era um caminho de morte. Ele pensava que a morte ia só para os outros, mas a morte estava se aproximando dele cada dia mais. Ou aconteceria aquilo, ou teríamos problemas. Agora o fato é que enquanto isso, na velha Bate-Caverna, alguns anos antes disso, Pedro, aquela pedra de edificação que Jesus levantou quando reconheceu quem era Jesus Cristo, você lembra disso? Ele disse, tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei, é uma pedra de edificação. O livro de Pedro, o próprio Pedro diz lá numa das suas cartas, vós sois pedras de edificação, vós sois pedras vivas. O mais interessante é que Pedro, quando Judas traiu, ele se preocupou de que no dia de Pentecostes, irmãos, é uma festa gloriosa, o dia de Pentecostes, nós não podemos chegar no dia de Pentecostes só com 11 discípulos. Nós temos que chegar na festa de Pentecostes com o colégio episcopal completo. Então nós temos que fazer alguma coisa. E tem mais, eu vou dizer para vocês como é que tem que ser. Tem que ser dos que estão entre nós. Não pode ser ninguém de fora. Por quê? Porque tem que ser daqueles que andaram com Jesus, que viram os milagres, que viram isso, que viram aquilo outro. Então nós temos que eleger alguém que é dos nossos. Aí Pedro pega uma porção da palavra e usa aquela palavra para dar credibilidade ao que ele quer fazer. Você sabia que a gente faz a mesma coisa? A gente usa porções da palavra para dar credibilidade ao que nós queremos fazer? Diga para o seu vizinho, mas Deus não é menino. Aí Pedro foi buscar um salmo e disse, não, porque está escrito no salmo tal. Não ficará deserta a tua habitação. Então, irmãos, nós temos que sortear um irmão. E aí lançaram sorte. E o cidadão foi sorteado, mas ele só aparece no dia do sorteio. Nunca mais se ouviu falar sobre esse cidadão. Por quê? Porque Deus estava preparando o crocopótamo. Deus estava preparando aquele que ninguém dava nada por ele, porque ele matava os cristãos. Era esse que Deus estava preparando. Ei! Deixa eu te dizer uma coisa. Esse rinoceronte que está aí do teu lado, que você pensa que não tem jeito, tem! No dia que Deus pegá-lo, que Deus encontrar com ele, oh, aleluia! Só espera o dia que isso vai acontecer. Pensei que vocês iam correr com isso que eu disse agora, mas ninguém correu, mas não é possível um negócio desse. Uma mensagem próspera dessa, irmão, é para você estar gritando aí, aleluia, glória, ou então está amarrado, está amarrado. Aí Deus está preparando um outro cidadão, um cidadão que não andou com eles, que não viu Jesus em carne, que não presenciou milagres. Você entende? Era esse cidadão que Jesus estava preparando. E quando encontrou ele, e disse, rapaz, tu vai ver agora como é duro recalcitrar contra os aguilhões. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você perceber que Jesus está te procurando, vem logo, é melhor, vem logo. Vem se encontrar com ele logo. Ele não está com raiva de você, não. Jesus não muda a rotina dele, Deus não muda a rotina dele por causa do pecado, você sabia disso? Sim ou não? Sim.
Não, 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 não. Se você for ao médico amanhã e o médico disser assim, não tome Coca-Cola, não coma açúcar, e ele passa uma dieta para você, você vai fazer? Você diz, vou. Aí você chega em casa, agora é que você toma Coca-Cola, você tomava meio litro, agora toma 2 litros. E agora é que você come açúcar. Na outra semana você soube que o médico ficou doente? O médico ficou doente? Quem ficou doente? Não, você já estava. Você piorou. Então o médico não vai ficar doente. E o teu pecado, o meu pecado, não vai mudar a rotina de Deus. Você lembra no Éden, quando Adão pecou? Adão se escondeu. É normal quando as pessoas estão fazendo alguma coisa errada, elas se esconderem. Sim ou não? Se esconde mesmo. Porque se fosse certo, era tudo claro. Sim ou não? É verdade. Mas no outro dia Deus estava lá para se encontrar com Adão. Deus não mudou a rotina, todo dia ele ia. Então naquele dia ele foi, no outro dia ele foi. Adão, onde você está, meu filho? Senhor, é que aconteceu um problema aí. Eu pisei na bola. Pecado hoje pisou na bola, né? Não é assim que a gente fala? Não, você não pisou na bola, você pecou mesmo. Onde é que você está, meu filho? É o seguinte, Senhor, aquele negócio lá que o Senhor falou, eu errei. Então eu desonrei você e eu estou aqui escondido. Olha aí. Deus não mudou a rotina. Deus estava procurando se encontrar com Adão. Deus vai sempre fazer isso com você. Deus vai sempre procurar se encontrar com você. Sabe por quê? Porque isso aqui, irmão, não foi escrito para Deus, não. A gente lê isso aqui como se fosse Deus falando para Ele mesmo. Não, isso aqui foi escrito para mim e para você. Tudo que está aqui é para nós. Então Deus não vai mudar a rotina dele. Você entende isso? Agora Deus quer que a gente mude a nossa. Você sabe que a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Amém? Agora, se você não encontrou ainda a perfeição, não desista. Continue buscando. Continue trabalhando por ela. Deus vai entender. Ele só não quer que você pare de buscar a perfeição. Agora, se você busca, Ele diz, encontra. Então você vai encontrá-la. Agora você não vai encontrar desistindo, ficando chateado, amargurado, melancólico, colérico, sanguíneo, fleumático. Não, 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 não. Assim você não vai encontrar. A perfeição não se encontra dessa forma. Você tem que voltar para onde? Para Gênesis, para a sua origem, porque fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Lá na Gênesis não tinha nenhum problema desse. Era tudo diferente. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Então eu penso assim, e eu acho que está certo, e bendita a viagem que eu fiz naquele avião, e benditas as palavras que eu recebi naquele voo. Deus está muito mais interessado na tua humanidade do que na tua espiritualidade. Porque a tua espiritualidade foi Deus que deu. Ele colocou ela lá na Gênesis, no teu espírito. Tudo que tu tens de espiritualidade hoje foi colocado no teu espírito. Agora, a tua humanidade, é você que tem que trabalhar a sua humanidade para que ela reflita o que seu espírito tem. Eu perguntei a uma pessoa, se você precisasse de alguém para resolver um problema de você, em oração, e uma pessoa que pudesse resolver junto com você, você procurava quem? Fulano. Porque fulano é a pessoa que você tem como espiritual, que você pode chamar para perto e tal. Eu digo, mas você chamava essa pessoa para ser parceiro seu numa empresa? Não. Por quê? Porque no espiritual aquela pessoa está, aleluia, 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 amém. Aleluia de Handel. Aleluia, aleluia. O céu vem. Mas a humanidade daquela pessoa tem tanto defeito quanto a sua. Para o espiritual você procura o espiritual, mas para os negócios você não procura aquele espiritual. Por quê? Porque você sabe que não vai funcionar. Nós sabemos disso.
Diga, Deus é bom em todo tempo. Então, quando eu estou dizendo que essa parte que nós temos, Paulo disse, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. Lembra disso desse texto? Sabe por que Paulo estava dizendo isso? O mesmo Paulo que disse isso, ele disse em outra parte assim, ó, ele disse, eu esmurro a minha carne e a reduzo à escravidão, para que, escute, tendo pregado o espiritual que eu tenho, não venha ser desqualificado pela humanidade que eu tenho. Essa é a maneira certa da gente ler esses versículos. Eu esmurro o meu corpo, a minha carne, e o reduzo à escravidão. Por quê? Porque senão eu sou desqualificado. Porque o que eu sou no espírito, não sou no meu corpo. E a Bíblia diz, apresente o seu corpo como um sacrifício vivo e santo. De onde vem a santidade para o corpo? Vem da Gênesis, da origem. Ele vos escolheu nele antes da fundação do mundo para serdes santos. Então, se a nossa santidade não estiver na nossa caminhada, no nosso dia a dia, meus irmãos, nós estamos apenas brincando de igreja. Somente. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu vou terminar para você não ficar cansado, ok? Eu ainda tenho 15 minutos. Então eu disse que Deus nos escolheu nele antes. Vocês estão aqui ainda, não é? Então, Ele nos escolheu em Deus antes, ou Deus nos escolheu em Cristo antes? Então você foi escolhido antes, ok? Você já estava em Deus. E aí você veio. Você veio de uma origem santa que não tem nenhum problema. Você veio de uma origem altamente intelectual e extraordinária. Você sabe quem foi que deu o nome a todos os animais e a todas as árvores? Não foi Deus, foi Adão. Por quê? Porque ele tinha uma sabedoria e uma inteligência fenomenal. Por quê? Porque ele estava sobre a luz da origem. Então ele olhava para uma árvore. Adão, como é o nome dessa árvore? Adão olhava, se conectou com o provedor dele, mangueira. Muito bem, Adão. Hoje você tem que rastejar, fazer um bocado de curso, fazer isso, fazer aquilo outro, mas falta a inspiração. Só tem razão. Porque falta essa parte, voltar à sua origem, para receber aquilo que você tinha na origem. Então, queridos, está certo que nós temos que voltar a Gênesis na nossa vida. Nós temos que voltar à nossa origem. Tem muita gente voltando ao passado, mas tem que voltar à origem, porque na origem você era perfeito. É por isso que lá ele disse, eu escolhi vocês para vocês serem santos. Então, se ele disse que escolheu para a gente ser santo, é porque é possível ser. Agora, não é possível ser santo vivendo no passado. Para ser santo, você tem que ir para a origem, buscar de lá. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, na mente de Deus, eu e você já éramos criados, concorda? Sim ou não? Sim. Já existíamos. Ainda que na mente de Deus, você já existia. O pastor Rick Renner, num dos seus livros, ele fala sobre isso, que nós já existíamos na mente de Deus, já estávamos lá, só precisava de uma manifestação de Deus, nos trazendo, chamando à existência, aqui, o pastor Rick Renner fala sobre isso. Então em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, você abriu lá, diz assim, criou Deus, pois o homem,
A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Quando foi que você foi criado? Você foi criado quando Deus criou você na mente dele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo não tinha céu, nem terra, nada disso. Você já existia. Agora, para estar aqui, a Bíblia diz que você precisava ser o quê? Construído, formado. Então esse texto bíblico e profético, ele está em dois tempos. Um tempo, você foi criado por Deus antes da fundação do mundo. Em outro momento, ele pega o barro e forma você. E quando ele forma você do barro, o que é que ele faz? Ele vai buscar aquele ser que ele criou no mundo espiritual e sopra nesse camaradinha que ele construiu. Isso me diz o seguinte, que nessa humanidade, Deus colocou a espiritualidade dele. E por que não andamos todo o tempo na espiritualidade de Deus na nossa humanidade? Na espiritualidade de Deus na nossa humanidade? Porque houve o pecado. E o pecado foi o bloqueio. Aí a boa notícia. Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que pena que eu não vou ter tempo de falar tudo. Jesus Cristo veio para quê? Para nos reconectar com a origem. Irmãos, eu fui uma criança que não tive pai. Quando eu tinha 1 ano de idade, eu perdi meu pai. E eu nem sabia, né? Que eu tinha 1 ano. Eu vim saber depois, quando eu já entendia alguma coisa. Minha mãe disse, seu pai morreu, você tinha 1 ano de idade. Eu me lembro bem dessas palavras, você perdeu seu pai. Você não teve pai. E durante muito tempo, eu tive esse complexo. Eu perdi meu pai. Mas minha mãe me ensinou, ainda quando pequeno, uma vez eu chorando, disse assim, mamãe, era melhor que a senhora não tivesse me dito isso. Porque depois que a gente sabe, isso fica na mente da gente. E você disse que eu perdi meu pai. Você tem alguma foto do meu pai? Ela tinha, mas disse, não tenho. Porque ela viu que o que ela fez comigo só agravou minha situação como criança. Então ela não queria aumentar isso. Mas aquilo na minha cabeça era, você perdeu seu pai. Você perdeu seu pai. Mas a minha mãe me ensinou uma coisa, quando eu tinha 10 anos, que eu nunca esqueci. Ela disse, filha, eu vou te ensinar uma coisa que aconteceu lá no Éden. Aconteceu com você também. Você não perdeu sua mãe. Eu estou aqui com você. Eu tenho te ensinado, eu tenho sido como teu pai. Eu tenho sido tua mãe. De fato, ela era também a minha pastora. Ela me ensinou muitas coisas que eu falo para vocês. E ela me ensinou uma coisa. Quando Adão pecou, você lembra que Deus no outro dia estava atrás de Adão? Então Adão não perdeu Deus. Ele perdeu o pai dele. E é coisa ruim, irmão, perder o pai, viu? Então, filho, Adão perdeu o pai. E não só isso, Adão perdeu a casa que o pai fez para ele. Mas deixa eu dizer uma coisa a você, filho. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus disse assim, e eu vou dizer para você agora: não vos deixarei órfãos. Então, filho, Jesus disse que não ia deixar você órfão. Então hoje você tem um pai. Sabe quem é seu pai? Deus. Deus é o seu pai. Andrezinho não estava nessa época lá não, que nunca lhe abandona. E a música de Andrezinho, né? Deus é meu pai que nunca me abandona. Ele disse, Deus nunca abandonou você. Deus nunca abandonou Adão. No outro dia ele estava procurando Adão. Adão, onde você está, meu filho? Então, meu filho, você não é órfão. Tire isso da sua cabeça, na sua origem. Ei, escuta isso. Na sua origem você não é órfão. Na sua origem você tem um pai. Diga, na minha origem eu tenho um pai.
Quantos aqui já perderam o pai aqui na terra? Foi duro? Com certeza. Mas eu estou dando uma boa notícia para você tirar esse peso de você. Na sua origem, você continua com o pai. Diga, Deus é meu pai. Diga, na minha origem, eu tenho pai. Aquele que Deus usou aqui na terra para me fazer nascer no ventre da minha mãe, ele se foi. Mas o pai que me criou antes da fundação do mundo, antes que eu passasse pelo ventre da minha mãe, eu passei no útero espiritual, e no útero espiritual eu fui construído com um pai que está comigo até hoje, bendito seja o nome do Senhor. Então não pode haver traumas, não pode haver traumas, não deve haver traumas. Você tem um pai. E ela disse, vou lhe dizer mais uma coisa, filho. Você também tem casa. Eu disse, eu sei, mamãe, a gente construiu essa daqui, a nossa casinha era uma casa de taipa. Você sabe o que é casa de taipa? Bota um bocado de madeira e pega o barro e vai fazendo, vai batendo, daqui a pouco você tem uma casinha. Era minha casinha. Eu disse, não, mamãe, eu sei que a gente tem uma casa. Não, meu filho, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando daquela casa que Adão perdeu. Jesus trouxe ela de volta para ele. Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, não vou teria dito, eu vou preparar lugar, volto para que onde eu estou, diga onde ele está, vocês estejam também. Então ela disse, você tem uma casa, o Éden continua sendo seu, filho. Filho, você quer viver no Éden? Um lugar que tinha de tudo de bom e do melhor, não faltava absolutamente nada. Quer voltar para ele? Volte para a sua origem, não volte para o seu passado. No seu passado você perdeu o pai, você não tem casa. No seu passado sua mãe vai um dia. No seu passado seus irmãos vão passar, tudo vai passar, sua esposa vai passar, filhos vão passar. Mas se liga com a sua origem, porque na sua origem você não perde nada. A semana retrasada eu estava conversando com uma moça no gabinete, e esse versículo que eu li, escolhido nele antes da fundação do mundo, foi a libertação dessa moça. Porque ela chegou dizendo do trauma que ela tinha, de coisas que tinham passado, e eu disse, olha, deixa eu te dar um versículo bíblico, se você pegar esse versículo bíblico, você está liberta hoje. Eu li o versículo e ela se libertou. Eu digo, ó, você foi escolhida antes da fundação do mundo. Diga, eu fui escolhido antes da fundação do mundo. É por isso que lá no Rema nós pregamos sobre o desenvolvimento da salvação. Desenvolver a salvação, porque salvação não é algo apenas escatológico, é algo que você desenvolve. Paulo disse, assim pois, amados meus, sempre como obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Salvação é libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Você tem que desenvolver isso. Isso está na tua origem, libertação. Na tua origem não tinha aprisionamentos. Você era livre, você era seguro, você era preservado, você era curado e você era perfeito. Todas as imperfeições vieram de onde? Do pecado. Diga, mas agora eu estou livre. Você está gostando dessa mensagem? Agora, não é só gostar da mensagem, é dar respostas a Deus. Respostas, Deus te amou de tal maneira que deu o seu único filho para que você creia nele e não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te deu esse filho. E ele é cheio de amor. Agora, que respostas você vai dar a ele? Quais são as respostas que você vai dar a ele? Você está ouvindo isso aqui, está maravilhoso. Amanhã você vai se chatear com alguém. Aí você diz, não posso conviver com ele não, porque eu não suporto ele. Na sua origem, não tem esse negócio de não suportar. Porque o amor suporta todas as coisas. Se a sua origem é a origem do amor, maravilhoso. Eu estava lendo, a semana passada, me preparando para dar aula, meditando nos profetas. Os profetas maiores, os profetas menores,
E aí eu cheguei a um ponto que eu li um versículo que me chamou a atenção e foi maravilhoso, esse versículo. Onde Jesus disse que todos os homens que nasceram na barriga, nenhum deles era maior do que João. Eu fiquei pensando nisso, meu Deus, isso é uma coisa muito séria, né? É aí que a gente vê o poder da salvação que nós temos, o poder do novo nascimento. É você ter um profeta como João, mas antes de João, quantos homens de poder existiram? E a Bíblia diz que nenhum deles é maior do que João. Todos os que foram nascidos do sangue e da carne, ou da carne e do sangue, ninguém é maior do que João. Mas ele diz, mas o menorzinho que nasceu no meu reino, é maior do que João. Agora eu pergunto, nós temos noção disso verdadeiramente? Se nós tivéssemos noção do tamanho que nós somos no reino do Filho do seu amor, existiria na nossa vida? Não. O existe, sabe por quê? As inquietações existem, sabe por quê? Porque nós não temos noção da dimensão do que é a vida que a vida nos deu na origem. Nós não temos dimensão. Então nós precisamos pregar sobre isso, trabalhar isso nos nossos corações. Nicodemos foi a Jesus Cristo querendo ouvir algo, e Jesus era muito taxativo com as coisas. Esse negócio de ficar rodeando Jesus não dava certo, porque ele ia em cima. E ele era cheio de amor, viu, irmãos? Mas a verdade ele tinha que dizer. Então Jesus não rodeava. Nicodemos, peraí, eu sei o que é que você quer saber. Deixa eu explicar para você. Você precisa nascer de novo, rapaz. Nicodemos inteligente. Aí diz assim, mestre, como alguém pode nascer de novo sendo velho? Por acaso eu vou voltar ao passado, ou ao ventre da minha mãe? Ele disse, não. Eu não estou falando de ninguém aqui nascido da carne e do sangue. Eu estou falando de alguém nascido da água e do Espírito. Porque essas pessoas que são nascidas da água e do Espírito, quando o vento sopra, não tem nenhum problema e o vento tem que soprar. Mas elas ouvem a voz. Elas sabem de onde vem a voz e para onde vai aquela voz. Assim, diz a Bíblia, são todos aqueles que são nascidos no Espírito. Então eu digo para vocês, irmãos, nessa noite, a coisa mais importante que nós temos que fazer é verdadeiramente voltar à nossa origem. Esquece o passado, porque o passado, ele tirou de você a inspiração e trouxe você apenas para a razão. Então nós nos tornamos seres racionais. Os nossos sentimentos falam, as nossas emoções falam. A gente continua se escondendo como Adão. Do mesmo jeitinho, a gente repreende, mas Adão não podia ter se escondido. A gente continua se escondendo do mesmo jeito. Você já viu as crianças? A maioria das crianças, pequenininhas, quando elas fazem cocô, o que é que elas fazem? Corre para detrás da cortina. Elas sabem que está alguma coisa errada, não sabe? Corre para detrás da cortina e fica lá bem caladinha. Não quer que o pai e a mãe vejam, porque erraram. A mesma coisa nós fazemos. Nós precisamos ser mais transparentes no reino. Esse é o desejo de Deus. Deus não anda com um cacetete querendo pegar você. Não é assim que Deus quer pegar você, não. De jeito nenhum. Agora, se nós estivermos andando desalinhados, Deus quer que nós voltemos para a nossa origem, para nós descobrirmos como fomos feitos e de lá virmos para alcançarmos o nosso destino profético. Porque existe um destino profético em cada um de nós. Deus não nos fez como pé de bananeira ou como pé de batata.
Existe um propósito para cada um de nós. E esse propósito ele precisa ser cumprido. Mas ele tem que ser cumprido da forma que ele tem que ser cumprido, não é de qualquer jeito. Nós não podemos fazer as coisas à revelia. Então, verdadeiramente, aquele versículo de 2 Crônicas, para mim, ele é mais verdadeiro hoje do que em qualquer outro tempo que já era verdade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga, eu fui feito da terra. Então o que é que Deus quer sarar? Diga, minha humanidade. Porque minha espiritualidade é perfeita, mas a minha humanidade ainda não tem a espiritualidade que eu digo que tenho. Agora, se você já tem na sua carne a espiritualidade que você diz que tem, aleluia, 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 aleluia. Eu estou ouvindo os anjos. Aleluia, 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 aleluia. Agora, se você percebe que ainda você age como um ser humano desprovido desse amor que te constrange a dar respostas, a melhor coisa que nós temos que fazer é nascer de novo. Que é isso, pastor? Eu tenho 35 anos de crente e conheço a Bíblia de capa a capa. É melhor que eu te constranja um dia e tu tenhas a eternidade para viver, de que eu passe a mão no teu ego hoje e tu não vivas nenhum dia da tua eternidade. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Se você aprendeu alguma coisa, diga glória a Deus. E diga, Senhor, tenha misericórdia do meu pastor. Nós não vamos viver, irmãos, como a canção que eu aprendi lá em criança. É de pior, é pior, é de pior a pior, a cantiga da peru é uma só. Não. Eu não quero isso para mim nem para você. Não, eu não quero isso para mim nem para você. Eu quero ver mudanças na minha vida e eu quero que você veja mudanças na sua vida. Agora, para que haja mudança, irmãos, se é necessário nascer de novo, faça isso. Se eu fizer um apelo agora, você vai se escandalizar, nunca vai vir na igreja. Por isso que eu não vou fazer o apelo para novo nascimento. Mas eu devia fazer. Mas analise você mesmo. Como é que você tem vivido? Você tem dado mais ênfase às suas emoções, aos seus sentimentos, às amarguras, às tristezas de ontem, às coisas do passado, e você está sempre trazendo, não, porque fizeram, porque fizeram, porque fizeram, porque fizeram. Isso é a cantiga da peru, é uma só, não muda. Você passa um ano bem e 2 anos caído, mais um ano bem e mais 2 anos caído, mais um ano bem. E se nesse ano que você tiver caído, Jesus voltar? Bem, eu sei que alguns de nós não acreditam nesse negócio de que Jesus vai voltar, não. Porque se nós acreditássemos, seria diferente a nossa vida. Nós estaríamos preparados dia e noite, e noite e dia. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos. É tempo de buscar a Deus. É tempo de fazer as coisas com excelência. É tempo de integridade espiritual em tudo que nós formos fazer. Porque senão nós podemos ser pegos de surpresa sem que haja cura. E esse não é o desejo de Deus. Diga, Deus é bom, em todo o tempo, e o seu amor dura para sempre. Eu não vou fazer mais nada hoje à noite. Eu vou deixar você pensando.
nisso que nós falamos nessa noite. E se você percebe que precisa nascer de novo, meu irmão, faça isso. Não vale a pena você ficar no pedestal ou no altarzinho que você construiu, achando que você é alguma coisa, vivendo a vida medíocre. Não é isso que Deus quer para você. É melhor ter um encontro pessoal com Ele e ver essa luz brilhar. Já imaginou o que é voltar à vida inspiracional? Viver na inspiração do Espírito? Poder olhar para algo e decifrar aquele algo? A moça olhar para o rapaz, bonitão, olhos verdes, pele morena, 1,80 m, que carcaça bonita. Não, às vezes eu pergunto, com toda sinceridade, eu pergunto a Joelma, Joelma, o que é você com esse baixista? Esse camarada, meu Deus, é uma carcaça belíssima, não é? Não é deles que eu estou falando, irmãos, ok? Mas escuta bem, já pensou se você tivesse essa percepção espiritual, minha irmãzinha que está aqui, virgem, se conservando para Deus, e lá vem o cara todo só saitão assim, um peitão, peito de pombo. Aí vem para você querendo ser o dono de tudo, e você olha para ele assim, o Espírito Santo faz, aí você diz, bye bye, em inglês, bye bye. Já pensou você, irmão casado? Você está com sua mulher todo o tempo, porque os dois são só, e aí a sirigaita aparece, e você olha assim e diz, já sei o que ela quer. Já sei! Você não se aproxima? Sabe como seria a nossa vida? Um sucesso! Porque nada se aproximaria que você tivesse o discernimento para não deixar se aproximar. Por que é que nós passamos problemas? É porque nós perdemos o muro de proteção. Lembra de Jó? Nem era nascido de novo. Satanás disse também. Quem não te serve desse jeito? Você deu tudo a ele, ainda fez um muro. O homem está guardado a 7 chaves, segurança por todo lugar. Ninguém tem anjo mais como esse homem. Quem é que vai tocar nele? Já pensou você decifrar isso? E você ter o anjo que se acampa ao redor, e você perceber que isso é uma cilada, e você acionar o anjo, que são ministradores a serviço daquele que herda a salvação, e você dizer... Irmãos, nós temos que voltar a viver a vida inspiracional. Aleluia! A vida inspiracional é assim, ó. Você abre a Bíblia e você vai começar a ler um texto da Bíblia. Aí você vai ler, meu Deus! É diferente, é diferente. Como é que eu não vi isso aqui? Meu Deus, Malaquias não está falando de dízimo, não. Malaquias está falando é de honra. A Bíblia ficaria diferente para você. Aí você teria desejo de ler, porque quando você fosse ler, você ia ver coisas que você não viu ainda. Mas como você não vê, aí, de noite, em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz dar em segurança. Pronto, já li, Senhor, o meu versículo de hoje, amém. É isso. Porque ela não tem revelação. Porque você lê como letra. Você não lê com o espírito recriado, com o espírito do Gênesis. Não, não quero chatear você, fique de pé, vamos terminar. Diga, Deus é bom em todo tempo. Você aprendeu alguma coisa? Dá para a gente praticar alguma coisa, irmão? Sim ou não? Vocês continuam me amando? Então dá um glória a Deus bem forte aí para eu ver. Esse glória a Deus está dizendo que vocês me amam? É isso mesmo? Então tá certo, eu fico feliz que vocês continuem me amando. Eu chamo vocês para a próxima sessão, que vai ser outra grande bênção.
A próxima sessão será, já posso anunciar, porque aqueles filmes famosos quando vai passar, o cara passa o trailer do filme para você saber qual é o próximo filme. Eu vou dar a você o trailer do próximo filme. Usando Deus como ferramentas de desculpa. Nossa, que mensagem vai ser essa, meu Deus? Você já vai ficar esperto, né? E você não vai pagar nada por isso. Amém? Usando Deus como ferramenta de desculpa. Levanta suas mãos. Pai, obrigado. No nome de Jesus, pela tua palavra, que é uma palavra de vida, e ela encheu nessa noite o nosso coração de alegria. Pai, nos ajuda a voltar à nossa origem e ver que nela nós nascemos perfeitos. Você nos criou antes da fundação do mundo e nos formou para que andássemos nessa terra, no nosso habitar, dominando o nosso ambiente, aquilo que você nos deu para termos uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida no Espírito. Muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, pelos meus irmãos que emprestaram os seus ouvidos, o seu coração, a sua vida, o seu amor deles para com você, para ouvir essa palavra. Senhor, que haja mudanças, porque o teu amor só promove mudanças onde há respostas a esse amor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém.